Você já ouviu falar no Clube dos 13? Se acha que isso ficou no passado, talvez precise repensar. O futebol brasileiro, por trás das quatro linhas, já foi dominado por um grupo tão poderoso que decidia quem jogava, quem ganhava e até quem aparecia na TV. Um grupo que oficialmente não existe mais, mas que muitos acreditam que continua influenciando tudo. E sabe o mais curioso? Quando você começa a ligar os pontos, percebe que as mesmas mãos que mexiam os fios naquela época podem ser as mesmas que controlam o espetáculo hoje. Então fica comigo até o fim deste vídeo. Somos o Vestiário Oculto. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga o futebol. Primeira revelação: segundo fontes próximas a ex-dirigentes, o Clube dos 13 não foi criado apenas para unir forças e proteger os interesses dos grandes clubes, mas para controlar a estrutura do futebol brasileiro. O nascimento oficial foi em 11 de julho de 1987, no momento em que o Campeonato Brasileiro estava em crise e a Confederação Brasileira de Futebol perdia força. Na época, os gigantes Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco decidiram se unir. Oficialmente, era uma medida para fortalecer o calendário e as receitas. Nos bastidores, diziam que era uma aliança para decidir quem teria visibilidade, quem teria contratos milionários e quem ficaria com a maior fatia do bolo. A Copa União de 1987 foi o primeiro grande ato. Para o público, um campeonato inovador. Para quem vivia os bastidores, uma jogada para excluir clubes menores e garantir que só os grandes disputassem o título. Eu já quero que você comente. Você acha que o seu time foi prejudicado por essa exclusão? Segundo a revelação, há rumores em grupos de WhatsApp de que, nos anos 90 e 2000, o verdadeiro poder do Clube dos 13 estava nas negociações com a TV. Os contratos milionários eram fechados a portas fechadas e sempre favoreciam Flamengo, Corinthians, São Paulo e outros gigantes. Clubes médios recebiam muito menos, criando um abismo quase impossível de ser superado. Alguns dirigentes da época já admitiram, longe das câmeras, que a meta era manter um cinturão de poder em torno dos grandes, deixando os demais eternamente correndo atrás. Quando você liga isso ao fato de que as maiores audiências e os maiores patrocínios ficavam sempre nos mesmos clubes, percebe que o jogo já começava desigual antes mesmo do apito inicial. E você, torcedor, acredita que essa diferença era só questão de competência ou havia um esquema para manter tudo como estava? Terceira revelação: em 2000, a Copa João Havelange parecia um torneio democrático, reunindo clubes de todas as divisões, mas relatos de bastidores e áudios vazados de reuniões internas indicam que o controle do campeonato estava totalmente nas mãos dos mesmos dirigentes que sempre mandaram no futebol. Era um espetáculo bem montado para a TV e para o público, tudo parecia equilibrado. No comando, as mesmas pessoas decidindo tabela, formato e até arbitragem de alguns jogos. A Confederação Brasileira de Futebol estava enfraquecida e o Clube dos 13 assumiu o papel central, mostrando que tinha força para mandar e desmandar. E é aí que entra a provocação. Será que o futebol que você assistia naquela época já tinha resultados influenciados fora do campo? Escreve aqui nos comentários a sua opinião para o Vestiário Oculto. Quarta revelação: o fim oficial do Clube dos 13 em 2011 não significou o fim do seu poder. Pelo contrário, para muitos, foi o movimento mais inteligente que eles já fizeram. A ruptura aconteceu quando a Rede Globo decidiu mudar o jogo. Em vez de negociar com o bloco, como fazia há anos, a emissora passou a abordar os clubes mais ricos individualmente, oferecendo propostas milionárias
valores que a União não conseguiria igualar. Oficialmente, parecia apenas uma nova forma de contrato. Extraoficialmente, foi a maneira perfeita de quebrar o poder formal do Clube dos 13, sem tocar no poder real. O CAD, órgão que regula a concorrência, entrou em cena e determinou que os direitos deveriam ser vendidos separadamente para TV aberta, fechada, pay-per-view e internet. Essa decisão fragmentou o processo e abriu espaço para acordos diretos, enfraquecendo a entidade. Um a um, os clubes começaram a deixar o grupo, mas relatos de quem viveu aquilo garantem que não foi uma fuga desordenada. Muitos dirigentes saíram com cartas marcadas, já com contratos engatilhados e valores que superavam o que receberiam no formato coletivo. Era como se o tabuleiro tivesse sido reorganizado, mas as peças continuassem as mesmas. Foi nesse vácuo que surgiu o chamado G12, um termo não oficial, mas que representa os mesmos grandes que sempre dominaram. Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco formam esse núcleo de poder. E, curiosamente, são eles que continuam aparecendo nas decisões, levantando troféus e dominando as transmissões mais valiosas. Nos bastidores, alguns garantem que as reuniões entre dirigentes desses clubes nunca pararam, só mudaram de formato. Em vez de encontros oficiais na sede do Clube dos 13, agora são conversas discretas em hotéis, almoços particulares, chamadas de vídeo que nunca aparecem nas redes sociais. E o mais interessante, as decisões que antes eram públicas agora acontecem no silêncio. Sem atas, sem registros, apenas acordos de palavra, que, no futebol, valem mais que qualquer assinatura. E aí eu te pergunto, torcedor, será que essa mudança foi realmente para democratizar o futebol ou só para disfarçar a concentração de poder? Escreve aqui nos comentários do Vestiário Oculto FC se você acredita que esse tal G12 é, na verdade, o velho Clube dos 13 com uma nova máscara. Quinta revelação. A prova mais recente de que o fantasma do Clube dos 13 ainda ronda. O futebol brasileiro está nas polêmicas de arbitragem e no uso seletivo do VAR. Sempre que o campeonato aperta, surgem lances duvidosos beneficiando os mesmos clubes. É aquele pênalti inexistente marcado no fim do jogo, o impedimento milimétrico que só aparece quando interessa, a falta ignorada no lance que gera gol decisivo. Claro que erros acontecem, o futebol é passional e o árbitro é humano. Mas quando esses erros se repetem, com padrões que apontam sempre para os mesmos beneficiados, fica difícil acreditar que seja apenas coincidência. Há quem diga que o VAR, ferramenta criada para trazer justiça, virou um instrumento de poder. Em alguns jogos, a checagem é rápida e quase automática. Em outros, demora minutos, buscando ângulos e interpretações que mudam completamente a história da partida. Comentários de bastidores indicam que essas decisões não são apenas fruto da interpretação de um lance, mas fazem parte de um ecossistema maior, onde clubes estratégicos precisam estar sempre no topo para garantir audiência, manter contratos de TV milionários e atrair patrocinadores. É simples. Se um time de massa fica fora da disputa, a audiência cai, o interesse diminui e o dinheiro circula menos. E quem perde com isso? Todo o sistema. O curioso é que quando um clube pequeno é prejudicado, o debate dura 1 ou 2 dias. Mas quando um gigante se sente lesado, a repercussão é massiva, com programas especiais, comentaristas revoltados e dirigentes exigindo mudanças. Esse desequilíbrio na reação também é sintomático. Ele mostra quem realmente dita a pauta do futebol brasileiro. E você, torcedor, já reparou como certas decisões polêmicas sempre têm um endereço certo? Será que seu time já foi vítima desse padrão? Comente aqui no Vestiário Oculto FC qual foi o lance mais absurdo que você já viu contra um clube menor. Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo, porque aqui a gente dá voz a
ao torcedor que a grande mídia prefere ignorar. No fim das contas, seja nas negociações bilionárias de TV ou nas decisões de arbitragem que mudam campeonatos, o padrão se repete. Os mesmos clubes, os mesmos rostos e a mesma sensação de que o futebol brasileiro continua sendo comandado por um grupo muito pequeno, com muito poder e pouquíssima transparência. Oficialmente, o Clube dos 13 acabou, mas para quem presta atenção, ele nunca deixou de existir. No fim das contas, o que se vê é que oficialmente o Clube dos 13 acabou, mas extraoficialmente seu espírito pode ter apenas trocado de uniforme. Hoje, o domínio está concentrado nos mesmos nomes, que continuam levantando troféus, atraindo patrocinadores e dominando transmissões. Os times de fora precisam de campanhas históricas para competir, enfrentando arbitragem polêmica, horários ruins e pouco espaço na mídia. Para alguns, isso é apenas fruto de investimento e boa gestão. Para outros, é o velho jogo de bastidores que nunca morreu. E enquanto a verdade não aparece de forma oficial, o torcedor segue vivendo com a dúvida. O futebol brasileiro é decidido dentro de campo ou nas salas fechadas de dirigentes e executivos? No Vestiário Oculto FC, a gente traz essas perguntas para que você tire suas próprias conclusões. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo se você acha que o Clube dos 13 realmente acabou ou se apenas mudou de nome. Porque aqui no Vestiário Oculto FC, a verdade incomoda, mas precisa ser dita.